Oi garotos e garotas da minha internet, o meu nome é William Miller e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. Bom, eu já tô aqui com meu chimarrão, é de manhã, tem um sol, tava chovendo agora há pouco, mas agora tem um sol, e eu vim aqui pra gente ter aquele bate-papo e conversar sobre o que tá acontecendo na minha vida. Eu sempre procuro atualizar vocês, né, na medida do possível, tem algumas pessoas que me acompanham e eu gosto de criar essa conexão com vocês e contar um pouco do que tá acontecendo. Então, sem mais delongas, bora começar. Então, para vocês entenderem, eu vou fazer uma linha cronológica para ficar mais fácil a compreensão. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, na pandemia, eu comecei a trabalhar numa empresa argentina e eu comecei no setor A. Eu vou colocar assim para vocês para ficar mais fácil a compreensão, tá? Comecei a trabalhar no setor A. Aqui é muito comum que as pessoas elas comecem com uma categoria A, que é uma categoria mais baixa, de 24 horas semanais. E conforme a pessoa for trabalhando na empresa, né, e eles verem que a pessoa é interessada e tudo mais, eles acabam oferecendo uma promoção, né, subir de categoria e assim, consequentemente, subir a carga horária de trabalho e receber mais em cima disso, né. Então funciona dessa forma, a pessoa começa a trabalhar com uma carga horária baixa e vai aumentando conforme ela for trabalhando e desenvolvendo dentro da empresa. Então eu comecei no setor A, fazendo 24 horas semanais. Já falei pra vocês aqui na época eu trabalhava no setor digital. Eu gostava, mas não gostava muito. O trabalho era bom, mas o setor era péssimo, né? As pessoas elas eram meio antipáticas lá, sabe? A gente chegava, cumprimentava todo mundo, sorrindo. As pessoas, tipo, olhavam pra cara da gente e nem te cumprimentavam, sabe? Do nada, assim, virava a cara e seguiam fazendo o que elas estavam fazendo. Eu achava aquilo super estranho, eu me sentia muito mal de estar lá. Parece que a gente sempre estava incomodando, que a gente não era bem recebido lá, sabe? Então eu não gostava muito. Eu gostava do trabalho, mas não de trabalhar lá. Era um ambiente pesado, era horrível pra mim. Todos os dias que eu trabalhava, eu não conseguia dormir à noite, porque eu ficava com aquilo na cabeça de que eu tinha que trabalhar, eu precisava trabalhar, e eu não queria trabalhar. Então eu ficava com aquilo, ai, é meia-noite agora, eu tenho 6 horas, né, pra dormir, e eu acordava às 6. E eu ficava com isso na cabeça, são 6 horas. Aí daqui a pouco eu olhava no relógio, aí agora eu tenho 5 horas. Aí eu tenho que ficar lá 8 horas naquele lugar que eu odeio, que as pessoas não gostam de mim. Aí agora eu tenho 4 horas pra dormir. E assim eu ficava a noite toda ansioso, eu não conseguia dormir. Eu chegava lá cansado, porque eu não tinha dormido na noite anterior. As pessoas me tratavam super mal, eu não queria estar lá, então era horrível. Então, no período de 3 meses que a gente tem, né, de adaptação durante, né, o contrato, o período de contrato, eu ia no Recursos Humanos e pedia para trocar de setor. Porque eu não queria trabalhar naquele setor. Logo de cara, eu não queria estar lá, eu queria estar em outro setor, mas não tinha vaga naquele setor. Então, quando me ofereceram vaga nesse setor, eu aceitei porque eu precisava trabalhar, né? Então, eu comecei nesse setor, fazendo 24 horas semanais. Passei para o setor B, que aqui eu vou usar setor B porque é outro setor, tá? E nesse outro setor, eu fazia 24 horas semanais. Passou o período de 3 meses e me ofereceram subir a minha carga horária a 48, que seria né, 2 categorias a mais. Geralmente eles oferecem 24, 32 e 48, mas se tu vai muito bem ali na empresa, eles te oferecem de cara uma promoção mais alta, que é a mais alta que tem, que é 48 horas semanais, né, que seriam 6 dias na semana, 8 horas, que é o que todo mundo faz basicamente no Brasil. Eu, de cara, assim, já fazia o vídeo aqui pro canal, e pra mim era uma coisa impossível, porque eu não ia conseguir fazer os vídeos. Ali na empresa não tem um horário fixo, então são horários rotativos. Basicamente eu ficaria preso lá o dia todo, desde 9 da manhã até 10 da noite, podia cair qualquer horário pra eu trabalhar. E aí eu falei que eu agradeci, né, a minha oferta de trabalho pra ficar de 48 horas, mas eu disse que no momento eu não queria ela, né. E se houvesse a possibilidade de subir a 32 horas, aí sim eu queria, porque era um horário intermediário, era uma categoria intermediária, o horário mais ou menos seria intermediário também, e eu conseguiria continuar fazendo os vídeos aqui pro canal. E aí minha chefe disse, não, eu precisava pra 48. Eu falei, então tá bom, muito obrigado, mas eu não quero. E aí ela, no outro dia, ela falou assim pra mim, passa nos Recursos Humanos e vai assinar o contrato. Eu não sabia o que era, né? Eu achei que talvez fosse o contrato ali dos 3 meses que haviam passado, porque quando a gente muda de setor,
a gente automaticamente tem 3 meses, né, de teste ali, como qualquer outro emprego. Por mais que tu já faça parte da empresa, tu tem 3 meses de teste de novo. E eu pensei que era por causa desses 3 meses. Aí eu cheguei nos recursos humanos e a menina me falou: ai, tu tá feliz que vai subir de categoria? E eu não entendi. Daí eu falei: como assim? Ela: ué, não te falaram que tu vai subir pra 32? E eu: ah, sim, sim. Mas não tinha falado nada, né? Ninguém me avisou. Eu ofereci essa possibilidade e ela me disse que não. E aí eu: ah, sim, sim, me dá aqui que eu vou assinar. E aí eu voltei e já fiquei sabendo, né, que eu faria 32 horas semanais. Vale abrir um adendo aqui na história, que a empresa é uma empresa muito grande, tem várias filiais em todo o país, e na cidade aqui acho que são umas 5 filiais. E aí o que acontece? Para dentro da empresa a gente tem é como se fosse uma ficha, um prontuário nosso. Então qualquer erro que a gente cometa lá dentro, seja no setor, né, enfim, fica registrado nessa ficha, que eles chamam de ficha rosa. E quando a gente muda de setor, essa ficha vai com a gente. Todo o período que a gente está lá dentro, todo erro que a gente cometer vai para essa ficha. Algumas a gente recebe advertência, outras não, recebe um chamado de atenção, mas tudo fica registrado na ficha, né, para eles terem mais ou menos uma noção de como é o empregado, né. Como são muitas pessoas, então basicamente lá eles descrevem como a gente é. E se a gente tem erro, se a gente não tem, tudo isso vai para lá também. Então quando eles oferecem pra gente subir de categoria, né, é porque a gente tá indo muito bem e isso fica registrado lá. E aí, ok. Nesses últimos tempos eu fiquei com alguns problemas aqui, e, né, comigo pessoais, e todo mundo tem problema pessoal, isso não é novidade pra ninguém, mas isso tava me afetando no meu trabalho. Eu fiquei muito estressado, eu ando muito estressado no trabalho, e as pessoas percebem isso, porque geralmente eu sou muito amável com todo mundo, e eu andava assim, não que eu estivesse destratando alguém, mas algumas coisas que antes eu toleraria, agora eu já não tava tolerando, sabe? E aí, pra somar isso, a minha chefe, ela tava pegando no meu pé. A gente usa esse termo no Brasil, né? Aqui não seria bem isso, mas ela tava pegando no meu pé, sabe? Eu, por exemplo, eu saía todo dia depois do meu horário, tipo 30, 40 minutos depois, eu não recebia por isso, eu ficava, porque tinha que ficar, né, continuar trabalhando até que fechasse aquele ciclo, e eu não recebia por isso, não recebo até hoje. E, tipo, pra eles, sabe, eles não dão bola pra isso. Ela recebe hora extra, eu não recebia. Mas tudo bem, eu ficava os 30, 40 minutos, às vezes 1 hora depois do meu horário, sem reclamar. E aí, tipo, se eu chegasse 2 minutos atrasado, ela reclamava e queria me dar um chamado de atenção por causa de 2 minutos. Sendo que todos os dias eu fico 30, 40, 1 hora depois e, tipo, sabe? Eu ficar a mais, tudo bem. Agora eu chegar 2 minutos depois, não, aí é um problema. Aí eu comecei a notar que ela tava pegando muito no meu pé por umas bobagens, sabe? Aí eu fiquei, tipo, já me liguei aí, né? Aí aquilo começou, eu já tava estressado, começou a piorar muito, porque ela tava pegando meu pé. E, além disso, os subchefes, tipo, estavam entrando na onda dela, sabe? Eu não sei, provavelmente tem alguma amizade, né? E eles me tratavam super bem e do nada começaram a me tratar meio que mal. Se eu fiz alguma coisa pra pessoa e ela me trata mal, eu sei, eu entendo por que aquilo tá acontecendo, né? Agora, quando tu não faz nada e a pessoa num dia te trata bem e do nada começa a te tratar mal, tu fica meio que assim, né? Porque não faz muito sentido. E aí eu percebi que eles começaram a andar bastante juntos, fora do trabalho e tal, e provavelmente, né, não sei o que ela tem, né, comigo, mas ela meio que influenciou de certa forma eles a me tratarem mal também. E aquilo começou a pesar pra mim, porque não era assim, era um ambiente super bom de trabalhar, as pessoas se davam super bem, sabe? No primeiro dia eu já amei de cara, porque no outro eu chegava e cumprimentava as pessoas, por educação, eu fui educada assim, a cumprimentar todo mundo, e as pessoas viravam a cara pra mim. E lá no primeiro dia, eu cumprimentei e veio uma menina e me deu um abraço, me desejou, sabe, que eu fosse bem-vindo lá, e eu fiquei assim, tipo, gente, é outro lugar dentro da empresa, sabe? Eu amei aquilo porque foi uma recepção que eu não esperava. Eu esperava que me tratassem mal e me trataram super bem. Então eu vim de 1 ano acostumado com isso, com esse setor, que me tratavam super bem. E do nada começaram a me tratar mal assim também. Entraram meio que na onda dela e começaram a me tratar assim também. Não que me distratem todos os dias, não é isso. Mas, tipo, antes me tratavam muito melhor do que agora. E a gente sente quando alguém, tipo, cria meio que uma rejeição ou uma barreira contigo, sabe?
Tudo bem, então o problema é que eu chegue 2 minutos atrasado, é um problema. Agora eu ficar 40, 50, 1 hora depois, todos os dias, gerando 12 horas, né, aí durante o mês ou mais de hora extra sem receber, aí é um problema. Tudo bem que controlem meu horário, não tem problema nenhum com isso. Mas que sejam plausíveis e também percebam que a gente sai depois do nosso horário sem receber. E aí foi a gota d'água, eles não gostaram, né, que a gente reclame do que a gente tem direito. E aí sim que eles começaram a pegar no meu pé. Eu percebi que quando eu falei isso, tipo, todos eles aí foi um problema pra eles. Eu reclamar do que eu teria direito, que seria, né, ou receber as horas extras, ou que eles me devolvessem as horas, né. E aí depois disso eles pegaram várias vezes no meu pé assim, e eu já tava bem incomodado com isso. E aí o que que eu fiz? Eu tava conversando com uma amiga minha, que tinha acabado de passar pra outro setor, e aí eu comentei com ela assim, eu queria tanto passar pra cá, né, eles são tão legais aqui também, e é um outro ambiente, eu vou aprender coisas novas, seria bem interessante, né, porque eu gosto de aprender. E aí o gerente estava atrás de uma estante e eu não vi. E aí ele escutou o que eu falei e a gente se dá super bem, sabe? Eu cumprimento todo mundo dentro da empresa, são quase 400 funcionários. Então, tipo, todo mundo que eu passo, de manhã eu desejo bom dia e tudo mais, e eu me dava super bem com esse gerente de outro setor. Eu sempre cumprimentava ele e tal, e ele tinha uma boa relação assim comigo, me tratava super bem também. E quando ele escutou, ele falou assim, se tu quiser eu te passo hoje mesmo, a gente já dá entrada na documentação. Eu falei, não, não é assim, eu comecei a rir, porque é outro setor. Para eu passar para esse outro setor, eu preciso subir de carga horária, consequentemente, porque lá só tem a última categoria, né, que seria 48 horas semanais. E aí eu não teria muito tempo pro canal. Eu teria uma folga somente na semana, como eu tenho agora, e os horários lá são basicamente 3 ou 4. Então pode ser que eu comece a trabalhar às 6 da manhã e tenha que acordar às 4h30, ou pode ser que eu saia à meia-noite de lá, que é o máximo que eu posso sair. E pode ser que no outro dia eu comece às 6. Então eu vou dormir 4 horas aí, né, julgando assim, né, que eu saio de lá diretamente e caio dentro de casa. Sem contar trajeto, sem contar nada, seria basicamente isso. Então, assim, me prejudicaria de certa forma, né, em descanso, né, em produção de conteúdo e tudo mais, mas eu estaria num ambiente muito melhor. E muito mais saudável, porque a relação deles lá também é muito melhor, eles são menos pessoas, a equipe, né, e eles se dão super bem. E é um trabalho, assim, mais independente, sabe? Eles não precisam de outra pessoa, cada um pode fazer o seu trabalho dentro do setor que tá tudo certo, né? Obviamente, tem um gerente que comanda tudo isso, mas não é um trabalho que dependa diretamente de outra pessoa, tu não tem uma relação com o público, é outro setor completamente distinto, né? E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu pensei um mês nisso, e quando a minha colega passou de setor, né, que foi com quem eu conversei, que me falou que estava faltando uma pessoa na equipe, que me mostrou, né, como era a carga horária deles e tudo mais, ela ficou com isso na cabeça também, e aí ela me mostrava o horário, como era, que caso eu quisesse passar, eu saberia como era antes de pedir, né, para mudar de setor. E aí, isso foi há um mês atrás, então nesse meio tempo foi quando eles começaram a pegar no meu pé, no meu setor hoje em dia, né, a chefe e os subchefes começaram a meio que, assim, não seria uma perseguição, né, mas tipo, tudo que eu chego no trabalho, quando eles estão lá, eu já penso assim, eu não posso deixar nenhuma margem de erro, porque eu sei que eles vão me criticar, então eu fico assim o tempo todo, sabe, do tipo, eu não vou deixar isso aqui torto, porque eles vão vir aqui e vão ajeitar, eu não vou fazer, sabe, eu fico com aquilo ali na cabeça o tempo todo, porque eu sei que vai ter alguma crítica de algum lado, então eu procuro fazer o melhor possível o tempo todo. E além disso, né, tem as piadinhas que a gente escuta, essas coisas todas. E aí eles ficaram esse o mês todo pegando no meu pé e eu pensei, não dá mais, né. Eu não sei qual é a relação que vocês têm, né, a crença de vocês, mas eu mudei completamente meu ponto de vista em relação a Deus. E agora eu tenho uma conexão muito grande. Então todos os dias eu faço as minhas orações e peço, né, o que eu quero e agradeço o que eu quero. E aí conversando com Deus, eu falei disso, de que eu queria talvez mudar de setor, que ia melhorar muito a minha vida, eu ia me sentir muito melhor, e que se fosse da vontade dele, eu estaria pronto e disposto a isso. E aí eu fui trabalhar, e lá no trabalho, na metade assim do meu turno, mais ou menos de trabalho, eu passei na frente dos recursos humanos. E aí, humanos, recursos humanos, tá, vocês entenderam. E aí a menina me chamou para dentro da sala e pediu para eu levar do meu setor até ela, né, os currículos que as pessoas deixam lá na entrada. E eu falei, tá, ok, né. Fui lá, peguei os currículos e eu no caminho, me veio um estralo assim, né. Eu pensei, gente, hoje de manhã eu pedi para Deus, né, que se fosse da vontade dele, eu estaria pronto, e agora eu tô tendo a oportunidade de falar direto com recursos humanos, né, sobre isso, porque eles vão contratar mais gente, porque tá faltando uma pessoa naquele setor que eu queria passar. E aí
eu fui com isso na cabeça. Peguei os currículos e fui, né, direto lá nos recursos humanos. Quando eu cheguei lá, eu entreguei e aí eu conversei com a menina. Eu falei, eu fiquei sabendo, conversei com uma colega minha, fiquei sabendo que tá faltando uma pessoa no setor X, né, que é o setor C, seria mais ou menos, né, das mudanças que eu vim fazendo. E aí eu falei assim, tá faltando uma pessoa. E ela falou assim, por que tu tem interesse? Tu quer subir pra lá? Eu falei, quero. E ela falou assim, mas tu sabe que é uma mudança, né? São 48 horas semanais, sai às vezes meia-noite daqui, começa às vezes 6 horas da manhã. E eu falei, não, eu já sei disso, eu já avaliei tudo, já pesei tudo, né? O que realmente valeria a pena pra mim e é uma coisa que eu tô disposto. Ela falou, legal, então eu vou conversar com o teu chefe, com a tua chefe, né, mais em específico, vou conversar com o chefe do setor e se o gerente autorizar, o diretor geral, né, autorizar, pode ser que tu passe de setor. E aí tu já começa na próxima semana. E eu emocionadíssimo por dentro, né? Mas lá, firme e forte, né? Não, tudo bem, ok e tal. Aí eu fui, conversei com esse pessoal do setor, que eu já tinha falado antes, que foram eles que me falaram que faltava uma pessoa, que me mostraram as planilhas, os horários e tudo mais. E aí, ok, voltei pro meu setor, né? E aí eu tava lá no meu setor e aí acabou o meu horário de trabalho e eu sabia que o chefe do outro setor chegaria na mesma hora que eu estaria saindo. E aí, o que eu fiz? Saí do meu setor e fui diretamente naquele setor passar pra ver se ele já tava lá, né? Pra dar uma vasculhada ali. Aí eu cheguei, cumprimentei ele, e ele falou assim, já me falaram. E aí ele começou a falar, fulano já veio me falar sobre que tu queria mudar de setor, fulano já veio aqui também, fulano veio... E ele foi citando as pessoas todas que foram falar com ele que eu gostaria de mudar de setor, né? Que seriam os meus futuros colegas de trabalho, né? E aí ele falou assim, ele gosta muito de mim, ele falou assim, eu vou ser bem sincero contigo. Quando a tua colega mudou pra cá, eles fecharam as portas de trabalho, né? Então, a gente vai contratar pessoas novas. Eles não querem passar gente que já tá aqui dentro, porque o que aconteceu? Veio uma pessoa de fora, de outro setor, pro nosso setor, e o menino não gostou do primeiro dia e ele simplesmente não veio mais. Ele não veio nem aqui dizer que ele abriria mão, que ele ia se demitir, nem nada disso. Ele simplesmente não veio mais. Então, o diretor, né, ficou meio pistola e ele fechou as portas e disse que não ia trazer mais ninguém de outro setor e contrataria gente nova. E aí ele falou assim, eu vou fazer o possível, mas eu não te prometo que tu vai vir pra cá. Se autorizarem, né, se o gerente me escutar, pode ser que tu consiga mudar de setor, mas eu não posso te prometer isso, porque hoje em dia não é alguma coisa mais que depende de mim, né? Eu preciso do diretor autorizar isso pra acontecer essa mudança. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo, né, e tal. Ele falou, eu gostaria muito que tu viesse trabalhar com a gente, mas tem essa questão. Então, assim, vamos segurar aí, eu vou ver o que a gente consegue fazer e eu te aviso. Eu falei, tá bom, né? Por dentro eu tava, mas por fora eu tava ali, né? Bem pleníssimo, não, tá, ok, tudo bem, não tem problema, né? Aí ele falou assim, tu já falou com a tua chefe? Eu falei, não, ainda não, né? Porque é uma pessoa que não gosta de mim, né? Então a gente pensa o quê? Ela não vai me autorizar se eu falar com ela antes, né? Aí então eu falei pra ele, não, primeiro eu fui nos recursos humanos, ver se realmente faltava uma pessoa, agora eu vim falar contigo, se tu me disser que, ok, falta uma pessoa, que existe a possibilidade, aí sim eu vou falar com ela. Dele, não, então fala com ela, porque eu vou mexer isso aí agora, logo. Daí eu falei, tá, ok. Saí, porque já era meu horário de saída, né? E era o horário de entrada dele. E quando eu saio, a minha chefe tá bem na saída. E eu pensei assim, eu não vou falar com ela agora de jeito nenhum, né? Passei reto, me troquei e fui embora. No outro dia era minha folga. Aí o que eu fiz? Na minha folga, eu fui lá no meu trabalho, cheguei na recepção e falei assim, né, a fulana de tal, que é a minha chefe, tá aí. E a menina falou assim, ela foi falar que não, e aí ela olhou assim pro lado e falou assim, eu acho que tu atraiu ela com a força do pensamento, porque eu ia te dizer que não, mas ela tá chegando bem agora. E eu por dentro morrendo, né? Eu vou ter que falar com ela. Aí tá, ok, né? Ela chegou, me cumprimentou, e aí ela falou assim, eu fiquei sabendo. E aí eu falei assim, foi justamente por causa disso que eu tô aqui, né? Eu vim aqui falar contigo sobre isso. Daí eu expliquei, obviamente, que eu tava estressado, que eu tava cansado, que o outro setor era uma coisa nova que eu aprenderia, que pra mim me deixaria melhor, que agora eu tava com outros problemas pessoais, que todo mundo tem problema pessoal, mas que ali talvez eu me distraísse um pouco mais aprendendo outras coisas, não lidaria diretamente com o público, o que diminui, né, o nosso estresse muito, e que seria, né, uma chance também, uma possibilidade de crescer na empresa, porque aumentaria minha carga horária de trabalho e, consequentemente, receberia muito mais. E aí ela super entendeu, por mais que ela não goste de mim, ela me tratou super bem, falou que não, que entendia, que se era melhor pra mim, né, que não teria problema. Mas ela ainda fez aquele debochezinho do tipo, não, vou pensar se eu vou te deixar aí.
E aí, mas tipo, é uma coisa assim, se o diretor-geral já tinha aprovado, se o chefe do outro setor já havia aprovado também, ela não ia dizer que não, né? Não teria motivos para ela dizer que não. Ela ia dizer o que, ai, eu não quero que tu vá porque eu quero que tu fique aqui. Não tem isso, né? E ela não ia barrar o crescimento de um funcionário. Então, mais ou menos assim, não tem como ela fazer isso, né? Ela teria que ter uma justificativa muito boa para não autorizar. E eu já sabia que isso ia acontecer, porque já tinham sido aprovado, né? Aí eu, ok, né? Aceitei, né, o que ela tinha falado ali, dei uma risadinha e tal, e fui feliz da vida embora. Então tudo isso foi para falar para vocês isso, que agora eu vou trabalhar muito mais, eu vou mudar de setor, vai ficar mais difícil gravar os vídeos pro canal. Talvez, eu espero que não, porque eu venho vindo, né, cumprindo meu ciclo aí para não atrasar o conteúdo, porque teve um momento que a gente atrasou e prejudicou muito o canal. Então agora que tá crescendo, que tá chegando gente todos os dias e eu tô muito feliz, eu não quero deixar que isso aconteça, que atrase conteúdo. Mas eu também sei que eu vou chegar extremamente cansado, que vão ser os primeiros meses os piores, e que vai ser um setor que eu vou estar sempre em constante mudança o tempo todo. E eu não vou ter um horário fixo, não vai ter uma rotina, então vai me deixar muito mais cansado do que me deixaria onde eu estava. Mas vai ser para melhor, porque eu vou estar em um ambiente melhor. Então é o que eu falei para vocês. Não importa o dinheiro que seja, o que importa é o que a gente sente, né? Então, eu não tô indo por causa do dinheiro para receber mais, bem pelo contrário, a intenção era trabalhar menos para poder produzir mais aqui pro canal e fazer isso dar certo. Mas, né, trabalhar mais é uma consequência do outro setor. E eu prefiro ir pra lá, trabalhar muito mais e ter tranquilidade do que ficar onde eu tô e tá sufocado, tá sendo não maltratado diretamente, né? Mas assim, não ser bem tratado. Existem chefes e chefes, né? Esse chefe do outro setor sempre me tratou muito bem antes de virar meu chefe, né? E agora virando meu chefe, consequentemente, também vai me tratar super bem. E essa que era uma pessoa que era pra ser minha chefe e me tratar super bem, porque já me conhece há muito mais tempo, faz isso. Então, assim, né? Talvez tenha um chefe assistindo aí e repense se tem esse tipo de posicionamento, porque não traz benefício nenhum, nem pra empresa e nem pra gente, né? Porque a gente ir trabalhar num lugar que a gente não sente bem é horrível. E a gente vai produzir muito menos na empresa também, por estar num ambiente assim. Ontem mesmo, antes de mudar de setor, ele já veio falar comigo e falou assim, olha, tu tem algum dia que tu precise de folga? Eu falei, não, eu não tenho nenhum dia que eu precise de folga, né? O horário que tu me colocar tá tudo bem, não tem problema. Ele falou assim, não, porque tem fulano de tal que entrou aqui e no primeiro dia ele já me pediu o domingo. E eu dei pra ele o domingo porque pra ele o domingo era importante pra ele estar com a família dele. Então se ele tá bem em casa com a família dele, ele vai estar bem aqui dentro. E é isso que eu quero, que vocês estejam bem e trabalhem bem, porque é um trabalho bem cansativo. E eu falei, não tem nenhum dia, né, não tem problema, o dia que tu me colocar tudo bem. Então, eu espero que vocês entendam, né, essa mudança, mais uma aqui no canal, né? Eu pretendo entregar o conteúdo, mas se por acaso eu vier a não entregar, entendam que é por esse motivo, por estar cansado. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais do que está acontecendo. Eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, que me ajuda muito. A gente está crescendo diariamente, eu tô super feliz com isso. E é isso, né? A gente vai continuar crescendo aos pouquinhos até monetizar o canal. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi esse e até a próxima. Tchau!